Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós iremos meditar dos versículos 17 a 21. Diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós vimos nessa carta aqui, o contexto dela, Pedro escreve a irmãos que estão passando por momentos de dificuldade. Então o objetivo principal dessa carta é animar esses irmãos, lembrar ele como Deus é grandioso e de que era importante que eles perseverassem. Nós vemos os versículos 3 a 12, Pedro relembrando aqueles irmãos que havia uma esperança viva para eles, uma herança eterna, dada por Deus, garantida pela ressurreição de Jesus Cristo, no qual aqueles irmãos deveriam colocar toda a sua alegria. Nós vemos também, irmãos, que ele vai falar a respeito do que seria essas tribulações que eles estavam passando. Que a tribulação, na verdade, ela é a prova da fé. Então aqueles irmãos deveriam saber que Deus coloca os seus servos para que a fé deles sejam provados e para que eles possam ser assim aperfeiçoados na sua vida cristã. Nos versículos 10 a 12 nós vemos que Pedro vai falar da grandiosa salvação dada por Deus. Não é uma salvação comum, não é uma mensagem comum, mas uma mensagem grandiosa. Isso se demonstra pela maneira como ela foi dada aos homens, né? Ela foi algo pregado desde a antiguidade e ela é uma mensagem que quando Cristo veio demonstrou ser de Deus, porque Cristo fez vários sinais, assim como seus apóstolos. E hoje nós vemos que essa mensagem continua sendo pregada através do Espírito Santo que trabalha na vida dos servos de Deus. Nós vimos no nosso último estudo, versículo 13, que ali o apóstolo Pedro vai começar a exortar aqueles irmãos à santidade. Então ele vai falar que é importante que aqueles irmãos tenham uma mente preparada, tenham uma mente sóbria, para que eles possam então combater sentimentos ruins, emoções negativas que fazem com que eles caiam em tentação e assim prefiram servir a própria carne, servir essas obras mundanas, desobedecer a Deus, ao invés de procurar a santificação. Então era necessário que eles tivessem essa preparação e eles procurassem entender a importância de se buscar a santidade, buscar ser igual a Deus, imitar a Deus, sendo santo como Ele é santo. No versículo 17, nós vemos que ele vai continuar falando a respeito da importância da santificação, dando àqueles irmãos algumas motivações a mais para que eles permanecessem fiéis a Deus. Então, no versículo 17, ele vai falar a respeito de Deus como sendo um Deus imparcial, que julga segundo a obra. Então, aqueles irmãos deveriam temer a Deus, sabendo que Ele é um Deus justo e que julga. Nós iremos ver também que ele vai falar a respeito de que Deus nos comprou com grande preço para que nós o servíssemos, para que nós deixássemos aquela vida vã que nós tínhamos e que muitas vezes nós somos tentados a voltar a ter quando nós somos tentados e passamos por tribulações. Também ele vai falar a respeito do Evangelho que nos foi manifestado no versículo 20, como demonstração do amor de Deus para conosco, bem como a ressurreição de Cristo como algo que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, nossa fé em Deus. Essa será a nossa meditação de hoje. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, ó Pai, pela Tua palavra, que
nos ensina e nos exorta, que esse possa ser o propósito dela hoje, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos, ó Pai, para pregar a Tua verdade, e somente a Tua verdade. Me ajude em minhas fraquezas, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar no entendimento e na aplicação da Tua palavra. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, no versículo 17, Pedro inicia falando: e se invocais por Pai. Aqui ele vai falar da relação que aqueles irmãos tinham, ou pensavam que tinham com Deus. De fato, no versículo 14, ele fala que aqueles irmãos deveriam imitar a Deus como filhos obedientes. Então essa era a relação que eles tinham. Eles se buscavam ter com Deus, de filho e pai. Aqui ele usa a palavra invocais, e se nós formos ver o significado dela, ela tem uma intenção de demonstrar um chamado enquanto se está passando por algum tipo de dificuldade, um tipo de apuros. Mas essa palavra ela é muito forte, né? Nós vemos uma palavra muito forte. Mas a palavra original, ela não tem esse sentido, né? Ela é um pouco mais abrangente. Na verdade, ela se refere a uma maneira de se chamar alguém por algum adjetivo, ou como demonstrar um relacionamento com uma pessoa de determinada forma. Então, aqueles irmãos ali eles demonstravam saber que Deus era seu Pai, e por isso, sabendo que Deus era Pai deles, era necessário que eles tivessem conhecimento correto a respeito de Deus. Então, Pedro vai falar aqui: se vocês invocam aqueles, né, se vocês chamam Deus de Pai, vocês deveriam saber também que Ele é um justo juiz que não faz acepção de pessoas. Nós vemos aqui duas maneiras de interpretar esse trecho do versículo aqui, em que ele vai falar de Deus não fazer acepção de pessoas, mas ser um justo juiz, que julga segundo a obra de cada um. A primeira delas é que nós poderíamos ter aqui Pedro falando como aqueles irmãos sendo realmente cristãos, então é Deus fazendo julgamento entre cristãos, dando assim galardões àqueles que são fiéis a Ele, e não dando galardões, mas dando muitas vezes correção àqueles que são infiéis. E nós vemos também que poderia outra interpretação ser a de que Deus julga tanto aqueles que são crentes como aqueles que são descrentes, tanto justos como aqueles que são injustos. Não deveria haver temor, porque se aqueles irmãos permanecessem em más obras, eles seriam julgados por Deus. Nós iremos observar essas duas interpretações e ver algumas aplicações que nós podemos tirar delas. Afinal, as duas, eu não encontrei nenhuma que seja a mais preterida, mas as duas podem ser bem bíblicas, na verdade, são bem bíblicas. A primeira delas, irmãos, é com relação a Deus julgando aqueles irmãos com referência aos galardões. Nós vemos que Pedro ele tem uma certa convicção de que aqueles irmãos eles são crentes. Nós vemos ele falando isso em todo o capítulo 1 inicial. Ele fala aqui no versículo 2 que eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Fala que eles foram gerados de novo para uma viva esperança no versículo 3. Dos versículos 7 a 9, nós vemos também ele falando a respeito da prova da fé daqueles irmãos. E diferente da prova de uma fé que não é verdadeira, a prova da fé daqueles irmãos se demonstraria uma fé que seria provada e sairia como ouro. Nós vemos também que ele vai falar que eles se alegravam em Cristo e eles amavam Jesus Cristo. E também que, no versículo 9, falaria que alcançariam a salvação das almas deles. Isso demonstra uma certa... que Pedro tinha uma certa confiança de que aqueles irmãos eram realmente cristãos em Cristo. Então, na verdade, aqui ele estaria falando com aqueles irmãos com referência ao ganho de galardões, não necessariamente à salvação. Nós vemos que Paulo fala também a crentes, falando a respeito de julgamento de crentes. Nesse Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12, diz assim: mas tu, irmão, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O contexto aqui dessa passagem, o apóstolo Paulo está falando aqueles irmãos a respeito de que alguns achavam que era correto comer de tudo, né, não se escandalizavam, e outros achavam que era necessário comer apenas, que se podia comer apenas legumes. Então, como sendo uma questão, né, bem rasa, superficial, Paulo fala para aqueles irmãos que eles não deveriam se julgar por essas coisas que são pequenas. Né? Não deveríamos julgar nossos irmãos por essas coisas que são banais. Né? Aquele que come, come para a glória de Deus, e aquele que não come, come para a glória de Deus. E Deus julgará cada um. Então nós vemos que a Bíblia vai falar a respeito do julgamento, de que todos nós apareceremos perante o tribunal de Deus, e Deus exercerá um certo juízo sobre os crentes. Nós vemos em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, Tiago vai falar aos líderes, aos mestres, na verdade falando àqueles que queriam ser líderes, dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então o apóstolo Tiago aqui, se referindo àqueles irmãos, né, e falando dele mesmo como sendo mestre, sabe que aqueles que são mestres dentro da igreja receberão um duro juízo, ou seja, eles serão julgados por Deus de uma maneira que outros não serão julgados por conta da responsabilidade que eles tiveram. E falando ainda a respeito de mestres, nós vemos novamente o apóstolo Paulo falando isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aqui novamente, para explicar o contexto, irmãos, entender esse versículo, o apóstolo Paulo está falando àqueles irmãos, né, a respeito de, se formos ver no começo do capítulo 3, ele vai falar que aqueles irmãos estavam ali sendo carnais por conta de preferirem uns a respeito de outros. Alguns falavam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Apolo. Então Paulo vai falar que nenhum, né, deles eram de extrema importância, porque na verdade quem deve receber toda a honra e glória é Jesus Cristo. Então ele vai falar que na verdade eles são apenas obreiros na mão de Deus. Um pouco mais adiante ele vai falar que aqueles irmãos são edifício de Deus, né? São lavoura de Deus. E depois de falar isso a respeito de que aqueles irmãos são edifícios, ele vai falar que ele pôs um fundamento que é Jesus Cristo, da qual ninguém pode tirar, e que era necessário que aqueles que fossem os líderes, cada um edificasse de maneira prudente sobre esse fundamento, né? Alguns edificariam com ouro, pedras preciosas, e outros edificariam com feno, com palha, madeira, que seriam coisas, né, não perseverariam, não sei se está isso correto, mas que não permaneceriam quando fosse provado pelo fogo. Mas ambos ali seriam salvos, né? Vai falar que mesmo que a obra dele fosse perdida, ele seria salvo como pelo fogo. Então esse versículo aqui indica o quê? Que aqueles que trabalharam bem em cima desse fundamento, né, colocaram pedras preciosas, ouro, esses sim seriam aqueles que receberiam o galardão de Deus. Nós vemos também em Colossenses, aqui já não vai falar a respeito de líderes e mestres trabalhando na obra de Deus, mas vai falar a respeito de servos. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então Paulo aqui vai falar aqueles irmãos lá, que eram servos, escravos, que era necessário que eles trabalhassem bem, aqueles servos, sabendo que eles não fariam, né, não deveriam fazer como se fosse a homens, mas como se fosse a Deus. E por conta dessa fidelidade, eles receberiam o galardão da herança. Então nós vemos aqui que existe o galardão que nós receberemos por conta daquilo que nós fazemos para a glória de Deus, para a edificação do nome de Deus. Então, irmãos, o que isso deveria nos fazer aplicar, ou aquilo que Pedro poderia estar dizendo àqueles irmãos? Que era necessário que eles tivessem consciência de que se eles desanimassem, se eles permanecessem numa vida vã,
né, deixando que a carne impere em suas vidas, eles não receberiam nada de Deus. Eles poderiam permanecer nessa vida aqui, fazendo algumas coisas e se arrependendo posteriormente, mas era necessária essa exultação, né, de que se você é um crente verdadeiro, mas em determinado momento você se vê desanimado, não se vê trabalhando para a glória de Deus, não se vê fazendo coisas para que o nome de Deus seja de fato engrandecido, onde quer que você esteja, você não receberá nada disso, né? Provavelmente o que acontecerá é que depois desse período você se verá em grande desgosto pelo que você fez, procurará se arrepender daquilo que você fez e de fato verá que foi um tempo perdido na sua vida, né? Você não procurou a santificação como deveria, na verdade tudo aquilo lá foi uma vida inútil vivida por você. Então é necessário que aqueles irmãos procurassem então saber que Deus é justo e aqueles que o servem verdadeiramente lhe dará o galardão que é devido. Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 1, que vai falar a respeito da prova da nossa fé, e que essa fé, quando provada, receberá louvor, honra e glória. Nós vemos que é Deus que deu essa fé verdadeira, né? Então Deus que dá essa fé, Ele mesmo, irá dar o louvor devido a essa fé. Da mesma forma acontece com as nossas obras, com relação à nossa vida aqui na Terra. Se nós trabalhamos, né, conforme a vontade de Deus, significa que nós estamos frutificando pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Então significa que Deus retribuirá conforme aquilo que nós fazemos, conforme a palavra dele. Se nós formos fracos, né? Isso é uma exortação para nós, se nós somos fracos, permitir com que as circunstâncias dessa vida nos abalem, então nós não receberemos nada, antes nós receberemos a exortação de Deus, né? Provavelmente. Se nós formos filhos de Deus, de fato, nós receberemos exortações de Deus, a repreensão de Deus. Mas se nós tivermos consciência do nosso propósito aqui na Terra, nós receberemos, né? Trabalharemos, continuaremos glorificando a Deus e receberemos aquilo que é devido por isso. Mas existe a outra possibilidade de interpretação, que é que Pedro julgando, né? Deus fazendo julgamento tanto de crentes como de descrentes. Nós vemos que Pedro ele se dirige a uma quantidade grande de irmãos, não só vários irmãos, como também de vários lugares diferentes. Na verdade, é bem possível que a maioria desses irmãos Pedro nem mesmo conhecia, né? Provavelmente ele só ouvia falar a respeito dessas pessoas. Então, mesmo que ele acreditasse que grande parte, de fato, eram novos convertidos, pessoas que amavam a Deus, ele poderia saber que ali havia pessoas que realmente tinham uma fé, mas uma fé fraca, uma fé superficial. Então ele poderia ver que esses irmãos eram necessários, essas pessoas, na verdade, era necessário que elas tivessem consciência, que elas deveriam perseverar em obediência, porque senão Deus as julgaria e daria a elas aquilo que é devido a uma pessoa que não serve de fato. Nós vemos que a Bíblia também vai falar a respeito disso. Nós vemos Paulo falando, né, se dirigindo a pessoas que ele acreditava, inclusive, serem salvas verdadeiras. Isso está em Romanos. Romanos capítulo 11, versículos 19 a 22. Nós lemos assim: dirás, pois, os ramos. Deixa eu ver se eu comecei certo. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na tua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então nós vemos aqui que Paulo, né, ele considera aqueles irmãos de Romanos, pessoas de Roma, né, cristãos verdadeiros, porém ele vai falar, né, ali fazendo aquela distinção, né, demonstrando que os
Judeus, eles eram a videira natural, a oliveira natural. E aqueles irmãos que são os gentios, eles eram a oliveira brava, que foram enxertados posteriormente por conta dos ramos, né, os judeus terem sido cortados. Mas eles vão exortar aqueles irmãos que era necessário que eles perseverassem, porque se eles fossem crédulos, assim como os judeus, Deus os cortaria. Então ele faz essa uma exortação, não falando a respeito da perca de salvação daqueles irmãos, mas como demonstração de que se eles não frutificassem, não demonstrassem uma fé verdadeira, Deus atribuiria o seu juízo, dando àqueles irmãos o castigo eterno, fazendo com que eles fossem cortados da videira. Então, irmãos, isso aqui deve nos exortar, né? Se nós novamente nós vamos levar aquilo que deveria ser entendido por aqueles irmãos ali. Eles deveriam entender, então, que Deus é um Deus justo e que se eles permanecem vivendo vida vã, como ímpios, o que eles receberão de Deus é uma vida vã. É uma condenação justa daquilo que um ímpio, né, aquele que age desagradando a Deus, receberia, que é o inferno, que é a condenação justa de Deus. Não importa se aqueles irmãos chamavam Deus de Pai, né? Não importa se essa era a maneira como eles se colocavam perante Deus, mas importava que eles fizessem a vontade de Deus e obedecessem a Deus. Muitas pessoas irão no final dos tempos, né, chegar a Jesus Cristo dizendo Senhor, Senhor, né, demonstrando que de alguma forma consideravam o Senhor, consideravam Pai, consideravam serem servos, serem filhos. Porém, Jesus Cristo irá dizer àquelas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né, aquelas pessoas irão dizer que fizeram muitas coisas para a vontade de Deus, fizeram diversos sinais, milagres, porém Deus não os conhecia. Isso mostra a importância que Deus dá à obediência. Não importa a maneira como nós nos chegamos a Ele, mas importa sim se de fato nós procuramos servi-lo. Se nós demonstramos o conhecimento de Deus, nós iremos servi-lo, né? Nós iremos temê-lo, que é justamente o que Pedro vai falar aqui em seguida. Ele vai falar: andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, saber que Deus é esse justo juiz deveria causar temor. Esse termo original aqui ele significa, né, existem dois significados. O primeiro deles é quando nós temos medo, né, nós ficamos angustiados com algum perigo que se aproxima, algum perigo iminente. Como também significa uma profunda reverência. E essas duas coisas se aplicam a Deus, né? Deveria haver temor, medo do castigo eterno que ocorre, né, para aqueles que não obedecem a Deus. E aqueles que sabem, né, que são salvos por Deus e são filhos de Deus, sabem que não receberão castigo, deveria haver essa reverência profunda por Deus, sabendo de como Ele age, sabendo de como Ele é santo e deseja essa santidade de nós. Continuando aqui no versículo 18, Pedro ele vai colocar mais um argumento que deveria fazer com que aqueles irmãos permanecessem procurando a santificação, mesmo naqueles momentos em que eram tentados a desistir da vida cristã, em que eram perseguidos por conta de ser cristão. E ele vai falar a respeito de um preço que foi pago. Nós vemos aqui a segunda parte, na parte B do versículo 18, que ele fala: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Talvez seja um dos maiores perigos, né, que nós encontramos durante os momentos de tribulações. Nós temos aquele desânimo que faz com que nós, né, percamos aquele propósito, percamos aquela esperança em Deus. Nós vemos no culto, nós ouvimos as pregações, mas nada daquilo que é dito nos toca mais. Né? O propósito de glorificar a Deus já não é algo que nós procuramos, nós não temos mais aquela ambição de conhecer a Deus, de realmente procurar ter uma comunhão com Ele. Nosso propósito começa a se parecer muito mais com as pessoas do mundo. Então, tudo aquilo que era da nossa vida antiga, nós procuramos voltar a fazer. Pedro vai falar que por tradição recebeste dos vossos pais.
Nós poderíamos interpretar isso aqui como ele falando tanto a judeus como a gentios. Né? Os judeus eram pessoas que eles criaram uma religião que é fora da religião verdadeira, né? Eles se baseavam na lei, porém faziam deturpações a respeito da lei de Deus. Nós vemos Jesus diversas vezes exortando e mostrando aqueles fariseus como eles deturpavam a lei de Deus, como eles descumpriam a lei de Deus. Isso porque o judaísmo se tornou uma religião falsa, uma vã religião. Por isso que nós podemos entender que essa tradição que eles herdaram, né, não salvariam eles de maneira alguma, antes faziam que os seus propósitos fossem propósitos fora da vontade de Deus. E também, né, de forma mais fácil de se compreender a relação dos gentios como sendo pessoas que realmente tinham uma religião totalmente fora da Bíblia e por isso era uma religião vã, né? Uma tradição vã que eles recebiam dos pais. Mas o mais importante aqui é que eles falam que eles foram resgatados dessa vã maneira de viver. Seja numa religião em que se tinha o Deus verdadeiro como, né, o Deus que se adorava, porém de maneira vã, ou seja, uma religião totalmente fora das Escrituras, aquelas pessoas viviam de maneira vã antes de conhecerem Jesus Cristo. E é justamente dessa maneira vã que nós fomos resgatados por Deus. Se nós formos olhar, nós poderíamos, né, ter nascido em família cristã, ter congregado na igreja, ter servido de alguma forma, porém, se nós não tínhamos Cristo, tudo aquilo que nós fazíamos, nosso coração com certeza não estava voltado para Deus, para realmente glorificar o nome de Deus. Nós fazemos todas essas coisas sem entendimento. Provavelmente nós também éramos pessoas que tinham os nossos desejos muito mais semelhantes aos desejos das pessoas do mundo. Né? Talvez nós não pensávamos que tínhamos propósitos nessa vida. Né? Nós queríamos, né, ter a nossa casa, a nossa família, todas essas coisas que os ímpios também desejam ter. Mas tudo isso de maneira vã, porque todas essas coisas, elas permanecem aqui nessa terra. Nada tem a ver com a glória de Deus, nada tem a ver com a eternidade. E Pedro vai falar, vocês foram resgatados disso. Resgate nesse contexto significa salvos, né? Esse é o significado de resgate. Vocês foram salvos dessa vida sem propósito eterno, dessa vida sem agradar a Deus. Uma nova vida, uma vida de propósito. Nós iremos meditar nisso em outros estudos, mas antevendo aqui um pouco, no capítulo 2, no versículo 5, nós vemos Pedro falando assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lemos também no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um pouco a respeito de uma vida de propósito, algo que deve ser almejado pelos cristãos, é justamente viver uma vida de sacrifício vivo a Deus. Uma vida que procura, como nós vimos no versículo 9, anunciar as virtudes daquele que nos resgatou. Isso é algo que nós perdemos quando somos atribulados, né? Quando a nossa esperança é ferida, quando nós somos tentados pela nossa carne, nós caímos diversas vezes. Uma das coisas que nós pensamos nesse momento é por que nós deveríamos servir a Deus. Né? Por que nós deveríamos oferecer sacrifícios vivos a Deus? Isso parece algo cansativo, às vezes a gente tem preguiça, inclusive, de procurar saber, entender o que é realmente isso, o que é viver uma vida de santidade, uma vida realmente servindo a Deus. Nós também pensamos a respeito de que anunciar as virtudes de Deus, nós podemos perceber que se refere muito a pregar o Evangelho de Deus, pregar sobre o amor de Deus. Nós pensamos que são coisas muito trabalhosas, né? São coisas que, de fato, se nós olharmos, nós postergamos, falando quando estiver mais velho, nós iremos fazer isso. Quando eu tiver mais tempo, eu irei fazer isso. Isso demonstra uma mentalidade vã, né?
Por que nós deveríamos, então, procurar essas coisas? Procurar ter essa nova vida? Pedro vai falar aqui que aqueles irmãos foram comprados e Deus pagou um bom preço para que eles o servissem. Nós fomos ver lá no começo do nosso versículo, ele vai falar assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, como prata ou ouro. Então ele vai usar novamente o exemplo de ouro, né? Coisas preciosas nesta vida, comparando com coisas espirituais, no caso aqui o sangue de Jesus Cristo, né? Se nós formos ver o ouro e a prata naquele tempo eram coisas preciosas, coisas que poderiam fazer com que se comprasse um escravo, se pagasse o preço pelo tempo de determinada pessoa, pelo serviço de determinada pessoa. Então, se uma pessoa era comprada e tida como escrava, era necessário que ela servisse. Então ela tinha seu tempo comprometido com a vontade daquela pessoa que o comprou. Se ela era uma trabalhadora, ela tinha que fazer determinadas coisas para que ela pudesse receber aquilo que o seu patrão tem a oferecer, o seu pagamento. Da mesma forma acontece nos dias de hoje, em que nós fazemos coisas por dinheiro. Se nós formos perceber o mundo e olhar, parece que não existe limite para aquilo que as pessoas podem fazer para receber algum tipo de dinheiro, né? As pessoas, elas procuram essas coisas. E de fato, se nós formos olhar, se você for olhar para o que você faz por dinheiro, talvez você olhe, perceba, eu tenho que acordar a determinada hora do dia, gastar certo tempo do meu dia fazendo coisas que muitas vezes eu não quero fazer. Eu tenho que procurar algum tipo de progresso, porque é isso que o meu patrão espera de mim. Como também espera que a minha participação ali na empresa gere algum tipo de progresso para a empresa. E todas essas coisas, elas são lícitas, por mais que nós procuramos fazer. Nós fazemos essas coisas, não significa que nós devemos deixar de fazer essas coisas, mas com certeza nossa intenção em fazê-las é outra. Nós temos mais para frente que Pedro vai falar aos servos que devem obedecer, inclusive aos seus senhores maus, para que Deus seja glorificado. Então, de fato, nós podemos pensar que nosso objetivo em fazer tais coisas não deve ser simplesmente pelo dinheiro, mas para a glória de Deus. Por isso nós devemos dar aquilo que melhor nós podemos dar em relação a essas coisas. Mas o aspecto principal que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é com relação àquilo que nós fazemos para obter dinheiro. Aquilo que nós fazemos para obter prazer também, coisas corruptíveis nessa vida. Aquilo que nós obtemos para conseguir algum tipo de honra, algum tipo de fama, algum tipo de respeito perante os homens. Muitas vezes nós não nos vemos retraídos em buscar essas coisas. Se alguém oferece, você quer fazer isso, quer fazer esse serviço, quer estudar tanto tempo para receber tal quantia de dinheiro, para receber uma casa, para receber um carro. Tem pessoas que fazem até coisas ridículas para conseguir essas coisas. E Pedro vai falar para nós que Deus pagou um preço muito mais excelente do que ouro ou prata, para que a nossa vida deixasse de ser uma vida vã. Ele vai falar assim, sabendo... Espera aí que é um pouco mais para frente. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço que Deus pagou para que nós fôssemos resgatados. Se nós formos olhar aqui, a palavra preciosa, ela já nos indica algo que é muito, de uma estima muito elevada, de um preço muito elevado. Muitas vezes a Bíblia usa essa palavra para se referir a joias, que eram coisas difíceis de se achar, eram coisas belas de se observar, de trabalhar, Ninguém considera que barro algo precioso, porque barro se encontra em qualquer lugar. Mesmo que tenha alguma utilidade, não é algo que é bonito, nós procuramos de alguma forma ficar observando ou trabalhar com barro. É justamente aquilo que é escasso e aquilo que é belo que se torna precioso. E ele vai falar aqui que o precioso sangue de Cristo nós fomos comprados.
né? Então, por que seria algo precioso? A primeira coisa que nós vemos a respeito da remissão de pecados, ou a maneira como Deus perdoa os homens, é que Ele exige derramamento de sangue, né? Talvez nós conheçamos que, de fato, as coisas dessa vida, como dinheiro, não podem comprar, não podem perdoar os nossos pecados, mas se nós formos olhar para aquilo que Deus ensina no Antigo Testamento a respeito da morte de bois e ovelhas e carneiros, nós iremos ler lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, que essas coisas, né, por mais que fossem feitas conforme a vontade de Deus, por mais que fossem feitas corretamente, sendo um cordeiro imaculado, sendo algo feito de coração, de maneira nenhuma essas coisas poderiam perdoar os pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Da mesma forma, não é só o sangue de animais que não pode perdoar os pecados, pode fazer com que nós tivéssemos essa vida voltada a Deus. O sangue de homens também não poderia ser usado. Por quê? Porque não existe um que seja bom, né? O sangue do homem é corrupto, é impuro, não tem utilidade nenhuma, não tem poder nenhum. Até mesmo o sangue, né, de bebês, por mais que nós consideremos eles, né, ainda inocentes, não existe valor nenhum perante Deus. Então, de pessoas, né, de diversas pessoas, acho que o mundo está chegando a quase 8 bilhões de pessoas, fora as que já passaram, não existe nenhum sangue que poderia ter esse poder, né? Não existe nada, nenhum outro lugar que nós poderíamos encontrar. Só existiu o homem que for capaz, né, de entregar um sacrifício que fosse agradável a Deus e que fosse de fato recebido por Deus. Nós vemos assim em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25, Paulo ali vai falar a respeito da nossa justificação, da maneira como Deus propôs justificar o homem. E ele diz assim, Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Uma das coisas que nós devemos ter em mente, irmãos, é que se nós, né, não tivéssemos justiça perante Deus, nem essa procura pela santidade, por obedecer à lei de Deus, seria agradável a Deus. Né? Se nós não fôssemos justificados, nada que nós fizéssemos poderia de alguma forma chegar a Deus. Não haveria nenhuma ponte, nada que poderia nos reconciliar com Deus. De fato, não seriam as nossas obras. A lei de Deus, se nós tentássemos segui-las, ela apenas nos faria condenáveis perante Deus, para que no final Ele pudesse exercer o seu justo juízo sobre nós. Então, por que nós somos reconciliados? Ou como nós temos essa certeza de que mesmo nós sendo injustos, nós podemos nos achegar a Deus justos? Pedro vai falar aqui que Deus ele demonstrou a sua justiça através de Jesus Cristo. Então é quando Jesus paga o preço pelos nossos pecados é que nós somos tornados justos perante Deus. Então aquele que é santo, puro e perfeito, aquele que é o Cordeiro Imaculado, sem mancha nenhuma, sofre como deveria uma humanidade corrupta, injusta, deveria sofrer. Nós vemos também em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então não há nada, né, fora de Jesus Cristo que nos conceda coisas eternas. Talvez muito dinheiro pode conceder prazeres nessa vida, mas todas essas coisas irão permanecer aqui. Um dia serão destruídas. Então Deus nos dá aquilo que é mais precioso,
e aquilo que é a única coisa que poderia nos dar a salvação, nos livrar do inferno, nos dar o status de filhos de Deus, servos de Deus, nos dar a segurança, a certeza de vida eterna, mas também nos dar uma vida de santidade. Nós vemos em Tito capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então não é apenas para nós, nos livrarmos do inferno, nós conseguimos o céu, mas Deus inclusive deu o seu Filho, o sangue do seu Filho, para que nós fôssemos santos, para que nós deixássemos a nossa iniquidade. E é justamente sobre isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, quando ele diz que Deus nos resgatou para que nós deixássemos de viver essa vida vã. Então ele dá o seu Filho para que nós saíssemos dessas vidas vãs, que muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, é a vida que nós estamos vivendo, né? Essa vida que como nós vimos, que o propósito é muito mais semelhante ao propósito de ímpios do que um propósito realmente condizente com a palavra de Deus. Então, qual é a aplicação desse versículo aqui, irmãos? Começa com a palavra de sabendo. É justamente esse conhecimento que nós deveríamos ter, principalmente nos momentos em que nós somos tentados a desobedecer a Deus, nós somos tentados a viver os propósitos que nós queremos viver, ao invés dos propósitos que nós vemos que Deus quer para nós. Muitas pessoas elas usam esse texto aqui para mostrar, o quanto Deus ama o homem. Então nós deveríamos ter o nosso ego de alguma forma exaltado. Veja só, Deus deu algo mais precioso do que o ouro para que você fosse resgatado. Então as pessoas elas se enchem de orgulho de alguma forma, pensando que elas têm um grande valor. Mas Pedro aqui, na verdade, está querendo falar isso para que aqueles irmãos ficassem constrangidos. Para que aqueles irmãos percebessem o quanto é tolo eles voltaram para uma vida ímpia, sabendo do preço que Deus pagou para que eles deixassem essa vida. Outra coisa que nós podemos observar também é se nós fazemos tantas coisas e nos mostramos tão prontos em agir por coisas que são banais, como o ouro, a prata, como o nosso salário, como casa, como carro, como status, se nós somos tão ágeis e hábeis em perseguir essas coisas, obter essas coisas, muito mais nós deveríamos ser para fazer a vontade de Deus. Se nós nos sujeitamos a homens por essas coisas, imagine então se sujeitar àquele que deu o seu Filho por nós. E qual que é o propósito então? Ou aquilo que nós deveríamos procurar fazer? Obedecer a Deus e honrar a Deus. Ele vai continuar dizendo, no versículo 19, versículo 20 na verdade, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aqui ele vai falar sobre Cristo como sendo conhecido de Deus e escolhido por Deus para esse propósito, ainda antes que o mundo fosse criado. Essa palavra conhecida, ela por si só já tem esse significado de algo previamente conhecido antes que acontecesse, como também, em alguns casos, a tradução dela poderia ser como algo escolhido para determinada ocasião, para determinado tempo. De fato, é o que foi feito. Deus ele se propôs a entregar o seu Filho. Deus escolheu o seu Filho para esse propósito, para o propósito de salvação, para o propósito de resgatar o seu povo. E isso ele fez ainda antes que o mundo existisse. Um plano eterno de Deus, criado por Deus, executado por Deus. Então nós vemos, irmãos, que não apenas isso. Se nós formos olhar outro versículo que corrobora para esse entendimento, nós vemos o apóstolo Paulo falando isso em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então Paulo fala aqui basicamente a mesma coisa que o apóstolo Pedro, que Deus se propôs a salvar o homem através de Jesus Cristo e de Jesus Cristo somente. Isso foi um mistério, oculto, porque nós éramos incapazes de observarmos isso, e os judeus também, muitos deles, incapazes de compreender a grandiosidade dessa mensagem, quando eles liam os profetas e o Antigo Testamento, mas que depois que Cristo veio e se demonstrou de fato ser a lei de Deus e a promessa de Deus, isso nos tornou muito mais claro aos homens. De fato, nós vemos os apóstolos tendo essa como uma mensagem de maior importância. E não apenas isso, mas se nós formos ver a continuação do versículo 20, ele diz assim: mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Essa palavra manifestado, ela pode indicar, talvez especificamente, o nascimento de Jesus Cristo, mas fala que aqui ele foi manifestado no tempo que aqueles irmãos pudessem ver, ou conhecer a Jesus Cristo. Nesses últimos tempos se refere ao momento em que Cristo veio, até o final dos tempos em que ele voltará. Mas a aplicação que aqueles irmãos deveriam ter é que Cristo veio no momento exato em que aqueles irmãos poderiam ouvir do Evangelho. Se Cristo viesse depois, então aqueles irmãos não seriam irmãos, provavelmente. A maioria dos judeus ali que estavam servindo a Cristo, talvez eles permanecessem na sua religiosidade vã. Aqueles gentios permaneceriam na sua ignorância, não conhecendo a Cristo, não conhecendo a Deus. Mas eles vieram, Cristo veio no momento oportuno para que eles conhecessem o Evangelho. Algumas aplicações, que nós podemos tirar daqui é que Deus demonstra o seu amor fazendo com que nós ouçamos o seu Evangelho. Aqueles irmãos, eles não viram Cristo, eles não viram as obras que Cristo fez, Nós vemos que, na verdade, eles se arrependeram através da pregação da palavra, Então, dessa forma que Cristo foi manifestado a eles. Então, uma das coisas que nós podemos perceber, de fato, entender como sendo uma demonstração do amor de Deus, é que nós tivemos essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Existem pessoas, gentios, por exemplo, naquele tempo que não faziam parte das promessas, eles morreram na sua ignorância, eles morreram sem entender o Evangelho, assim como hoje em dia também, nos tempos passados, muitas nações, tribos, elas viveram, várias pessoas ali morreram e nunca tiveram essa oportunidade de escutar o Evangelho. Então nós escutarmos o Evangelho é de fato já uma grande demonstração de misericórdia da parte de Deus. E é isso que aqueles irmãos deveriam entender. Manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E ele vai concluir no versículo 21, dizendo: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Outra parte essencial do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo, que é justamente ela que nos faz ter esperança em Deus. Demonstra que aquele que morreu na cruz, ele teve esse poder de ser ressuscitado por Deus. Uma das coisas que isso nos evoca é a ideia de que, assim como ele ressuscitou, nós também temos a esperança de sermos ressuscitados com ele. Pedro ele vai pregar isso, essa mesma verdade em Atos, capítulo 2, versículo 23 e 24. Ele faz ali um discurso, dizendo assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então aquele que queria impedir Jesus de se entregar e ser morto, hoje ele sabe que é o determinado conselho de Deus sendo realizado, e não apenas isso, mas também sabe que aquele era de fato filho de Deus, porque Deus o ressuscitou.
É impossível que aquele homem justo, santo, permanecesse morto. E é sabendo justamente da sua ressurreição que nós nos encontramos hoje, aqui, fiéis a Deus, tendo essa oportunidade de glorificar a Ele. Nós vemos também em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, dizendo assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse pequeno trecho aqui dessa carta, nós podemos ver Pedro ali animando aqueles irmãos através do Evangelho, e exortando eles a permanecerem santos através do Evangelho, mostrando que Deus cumpriu o seu propósito de salvação, propósito grandioso de dar o seu Filho por nós e ressuscitar o seu Filho e glorificar o seu Filho acima de todos. E por isso nós temos essa consciência de que a nossa fé e esperança não é uma fé vã, não é uma fé baseada em mentiras, não é uma fé que irá nos proporcionar coisas tolas, coisas fúteis desse mundo, mas algo que irá nos aproximar de Deus eternamente. Algumas coisas, irmãos, para concluir, algumas aplicações de tudo que nós vimos. A primeira delas é que nós devemos combater o desânimo e as tentações, o desejo de fazer a vontade da carne, sabendo que Deus é Pai, mas também que Ele é um justo juiz. Nós devemos saber que se nós vivemos essa vida aqui, como se nós fôssemos dessa vida aqui, como se nós não fôssemos estrangeiros, mas antes, seguindo o conselho do mundo, seguindo a vontade da carne, nada nós receberemos. Se nós formos de fato cristãos, nós receberemos a salvação. Mas será triste para nós vermos que nossa vida, talvez, 99% dela foi gasta com coisas tolas, com coisas inúteis. E de fato, Deus dará galardão apenas àqueles que lhe foram fiéis e que lhe serviram. E o galardão será proporcional ao nosso serviço a Deus. Nós vemos também que Deus não se basta chamá-lo de Pai, não se basta gritar a Ele Senhor, mas é necessário que o obedeçamos, porque de fato Ele nos julgará pelo aquilo que nós fazemos. E a nossa fé será demonstrada pelo aquilo que nós fazemos. Se nós permanecemos fiéis ou não, se nós nos observarmos sendo pessoas que vivem como pessoas ímpias, pessoas que estão entenebrecidas no entendimento, nós devemos esperar que Deus irá nos julgar dessa forma, como ímpios e como pessoas sem entendimento, sem arrependimento. Nós vemos também que Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter uma vida santa, para que nós deixássemos essa vida vã e inútil. Não foi algo barato, não foi algo relacionado às coisas dessa vida, não foi algo que nós muitas vezes estamos correndo atrás, como a ouro, como a prata, mas foi o sangue de Jesus Cristo. Então, se nós realmente temos essa consciência, esse entendimento, se nós observamos as nossas atitudes e vemos que muitas vezes nós nos sujeitamos a fazer a vontade de alguns homens, fazemos aquilo que nós não queremos, ou também fazemos aquelas coisas todas que nós queremos para conseguir coisas que vão acabar nessa vida. Muito mais nós deveríamos nos voltar a Deus por conta daquilo que Ele deu para nos comprar. Nossa vida, nosso propósito deveria ser então voltado a Deus, a agradá-lo. Nós devemos ter a nossa fé e esperança, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nos garantindo então uma ressurreição juntamente com Ele no final dos tempos. Essa meditação é aquilo que eu creio que o apóstolo estava querendo exortar aqueles irmãos, possa ter sido de utilidade para nós. Amém?